Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites e estou aqui mais uma vez, para fazer uma conversa gostosa. E hoje nós vamos estar aqui com Vitor Biasoli, que está lá na terrinha de Santa Maria, e vou contar uma coisa para vocês. Mas antes de contar, convido vocês a curtirem, a se inscreverem aqui no canal e a compartilharem o canal, ativando as notificações para que sempre possam estar recebendo um novo vídeo nosso. Mas assim, como eu disse que eu ia contar, vou contar, Vitor? Pois então, o Vitor, nós havíamos marcado, de numa das minhas idas a Santa Maria, de estarmos conversando lá. Pois não deu certo, Naquele dia aconteceu um imprevisto do tempo que acabou inviabilizando a minha permanência em Santa Maria. Mas hoje, chegando aqui no chalé da Praça 15, onde aconteceu ao longo do dia, a primeira mini feira de livros aqui do chalé da Praça 15 em Porto Alegre, quem encontro? O Vitor. Então, Jung já dizia sincronicidade, Então, assim, a gente acabou não conversando lá em Santa Maria, mas hoje, então, a gente vai bater um bate-papo com o Vitor, sobre a carreira dele literária. Então, Vitor, tu pode se sentir bem à vontade para falar um pouco sobre os teus livros, E depois também a gente vai conversar um pouquinho sobre a Turma do Café. Então, seja bem-vindo ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Bem, então eu começo me apresentando, A Patrícia já disse meu nome. Eu fiz carreira de professor de História, sou formado pela URGS na década de 70 e fui professor no Estado, na rede estadual e depois na Universidade de Santa Maria, onde eu moro há 30 anos. Mas eu sempre fiz carreira de professor de História, mas desde cedo, de guri, assim, eu queria escrever literatura, Demorei bastante para engrenar, para publicar um livro individual, E isso, o livro individual, claro, como eu fiz carreira de professor, eu publiquei a minha dissertação de mestrado, Mas vamos falar de literatura, O meu livro de poemas, que eu acho que eu inauguro assim a publicar, é de 99. Então vejam só, eu nasci em 55, fui publicar o meu primeiro livro individual em 99. Não sei bem que idade eu tinha, mas agora já estava com 40 anos e tanto. Foi ali que eu fiz o primeiro livro de poemas e na sequência fiz uma novela juvenil. E sempre de forma independente, Eu tenho livros publicados em editoras comerciais, vamos chamar assim, Mas aí é livro da área didática, na FTD, e livros acadêmicos lançados por editora universitária. Os meus livros de ficção, a maioria é independente. Eu tenho 2 livros pela Movimento, o Apple, um livro de minha estreia em contos, que agora eu não me lembro o ano, Mas é aí pelos 2000, Eu fiz um livro chamado Whisky Sem Gelo. E todos esses livros, assim, apesar de eu não me lembrar da data de publicação, com exceção, eles são livros que eu demorei muito tempo, fui fazendo durante muito tempo. Eu acho que eu não sou um sujeito que eu não sou aqueles... Não escrevo muito, Mas eu reescrevo bastante, E então, o Whisky Sem Gelo, por exemplo, é um livro de contos, E eu comecei a escrever na década de 80. Fui publicar lá no início dos 2000.
Então são livros que eu amadureci bastante, né? O que não necessariamente significa que são muito, né? Mas foram dentro das possibilidades, né? Eu acho que é isso, né? A gente escreve o que pode, né? Depois lê, tem vontade de corrigir, nem sempre é possível. Eu não tenho nenhum livro de ficção que ganhou a segunda edição, né? Então que eu pude fazer as correções. Hoje eu faria, às vezes nem vale a pena, né? Então é isso, assim, ó, só dizer assim que assim, comecei a, não sei se a gente chama de desejar ou fantasiar, escrever muito guri, né? Comecei fazendo poemas, como a maioria dos que querem escrever começa a fazer poema por volta dos 14, 15 anos, né? E fui ganhando concurso literário, publicando, assim, em jornal, naquele tempo tinha jornal, né? Jornal, revista, livro coletivo, até chegar ao individual. Mas, assim, demorei muito, né? Tem um romance que eu escrevi, terminei durante a pandemia, mas não consegui botar o ponto final na revisão, né? Não sei se é alguma coisa maníaca, ela fica ajeitando, né? Uma narrativa longa de 200 páginas, cada vez que tu mexe, tem que mexer em outro ponto, né? É diferente de um conto, de um poema que, pela extensão, né, a gente acha que consegue revisar melhor. Mas então é isso, não sei se estou falando demais, Patrícia, mas assim, dando a ideia de que a atividade de escrever na minha vida, ela tem um lugar muito importante. Desde criança, comecei a escrever assim, com pretensões mais literárias na adolescência, mas vim publicar livro já numa idade madura, né? E continuo fazendo, tendo entusiasmo para escrever, tendo ideias e achando que vou publicar. Isso já é uma grande coisa, né? A gente, assim, pensando em termos individuais, em termos de realização, né? Realização, eu estou dizendo pessoal, né? Quer dizer, é bom, é um estímulo para a vida, né? Ter ideias, achar que pode escrever. Eu tenho alguns leitores, né? Então, eu acho que tem um retorno, né? Mas eu queria acentuar, assim, eu acho que é uma coisa importante, assim, o fato de ter esse projeto, né? Que a gente vai amadurecendo e que não desiste, desiste. Eu acho que é muito importante tu trazer isso, porque às vezes as pessoas podem achar que escrever é algo simples ou é algo de outro mundo. Às vezes a gente, né, tem várias percepções sobre isso, né? E eu acho que o que o Vitor traz é exatamente essa questão de como que a escrita acompanha a nossa vida e que isso pode ser diferente de pessoa para pessoa, né? A própria questão de trabalhar um texto, de refinar um texto, né? Porque a gente também acha que depois que colocou o ponto final é o ponto final. Não, ele é o ponto e vírgula. Já aviso aos navegantes, é o ponto e vírgula, porque aí começa um outro trabalho, que é de fato revisar aquilo que está sendo feito, né? Ter outras pessoas que acabam lendo esse trabalho, né? Os editores, os leitores beta, né? Que nos ajudam. A questão de um editor que possa trocar com a gente, pensar com a gente. Então, não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa de um outro mundo, né? Eu acho que a Patrícia disse algo extremamente importante. Assim, não é simples, a atividade de escrever não é simples, requer alguma aprendizagem, algum treino, mas também não é algo do outro mundo. É algo que a gente pode realizar, às vezes, né, da sorte, vamos chamar assim, dizer assim, né,
que a gente escreve algo que bate nos outros, né? Que provoca uma boa reação. Às vezes eu acompanho pelos meus amigos, assim, tem coisas que são boas e não sei lá, não tem circulação, né? Afinal, tem muita gente escrevendo, tem muito livro, né? Ele até tem um título de um livro, eu acho que de um poeta espanhol, Livros Demais, né? Às vezes a gente entra nas livrarias, o que tem de coisa boa sendo publicado e reeditado com novas embalagens, né? É uma coisa que a gente não dá conta, né? Mas eu queria dizer assim, ó, que o último livro que eu fiz, tá? Esse aqui, vou mostrar. Se chama Itália, Café e Trilhos, né? Histórias da família Biasoli, histórias da minha família. A capa é os meus avós, imigrantes italianos, que chegaram em São Paulo e foram trabalhar em fazenda de café como colonos. Depois, eu imagino que por volta de 1920, né, ali, eles desceram para o Rio Grande do Sul. Meu avô foi ser funcionário da rede ferroviária, né? E escrevi esse livro em forma de crônicas, são 18 crônicas, instigado pela minha cunhada, que disse que os nossos filhos não conheciam a história, né? Então eu comecei a escrever dessa forma singela, tendo como leitor possível os meus filhos e meus sobrinhos, né? Que já são adultos, todos eles, né? Já têm entre 25 e 40 anos, mais ou menos assim, né? Então já é um leitor adulto. Mas assim, na minha perspectiva, claro, eu vejo ele um pouco como criança. Não escrevi um livro para crianças, mas escrevi um livro pensando neles. E eu tenho um blog, se chama A Louca que Passa, que é um verso de um amigo meu já falecido, né? Eu tirei esse verso porque ele é estranho, né? A Louca que Passa. Né? Mas eu achei que era significativo. E significa muito para mim, porque é do meu amigo, né? O poeta Prado Vevo. Publiquei inicialmente no blog, algumas pessoas leram, né? Aí depois uns amigos me instigaram a fazer o livro, né? E aí, como disse a Patrícia, aí eu passei nova revisão, né? Tive leitores amigos, né? Um amigo meu, Leonardo Brasiliense, leu, disse: Vitor, falta uma crônica para dar, né? Aí ele disse: tu tem que colocar uma crônica mais ou menos assim, lá no início. Então a segunda ou terceira crônica é por sugestão dele, para amarrar. Não vou entrar em detalhes, assim, mas só para reforçar o que tu dissesse, assim, né? Quer dizer, ele nasce num período de pandemia para atender um determinado objetivo, vai virar livro depois e vai passar por revisão, vai passar por leitores, né? Então ele tem essa trajetória, assim, até. E é um livro que assim, ó, dos que eu escrevi, é um livro que bem aceito. Dos meus 10 leitores, 9 gostaram muito. Então, é um sucesso. É um sucesso. É bem isso, né? É bem isso mesmo, né? Às vezes é... Sim, né? Mas é isso. Mas como ela falou, eu moro em Santa Maria e há mais de 20 anos eu me reúno com os amigos, né? Nós nos reuníamos uma vez por semana no final da tarde e tomávamos num café. E nós nos autodenominamos, por brincadeira, Turma do Café. E esse nome colou. A gente não acha que é o melhor nome, já pensamos 1000 vezes em ser mais criativos, né? Mas não rolou, né? Até que nós assumimos o nome. Seja, é isso e pronto, né? É assim que nós nos autodenominamos né? E a turma acabou nos conhecendo assim. E nós, há 20 anos, fazemos livros coletivos, né?
Fizemos livros de poemas, fizemos livros de crônica, fizemos até um romance coletivo, né? Fizemos contos coletivos, fizemos várias experiências, né? Todas muito agradáveis para nós, né? Todas elas, assim, nos motivou bastante, né? A escrever, a discutir, e não sei do ponto de vista do leitor, né? Mas aí mas assim, nos mobiliza, né? O nosso último livro, esse aqui, Todo Amor Vale um Conto, né? Até foi o título, por exemplo, era completamente diferente, o título inicial, né? Todo amor não vale a pena de contar, uma coisa assim, até que não, todo amor vale a pena, sim. Aí virou. Então, assim, mostra que é um pouco criação coletiva, e a nossa ideia era assim, né? Era cada um de nós, nesse conto, se propõe, e eu acho que está realizado isso, se propõe a contar histórias amorosas, melancólicas, fracassadas, exitosas ou não, mas que tivesse isso que é próprio da relação amorosa, que acontece encontro, que acontece desencontro, resumindo assim. Isso nos motivou muito. Cada um de nós escreveu 2 contos, a gente faz assim, 15 páginas para cada um, né? Às vezes a gente ocupa 15 páginas, às vezes não ocupa, né? Mas em princípio o planejamento é esse. Mas o mais importante que é? O grupo se reúne, propõe um tema, a gente escreve, os textos circulam entre nós, cada um dá pitaco, né? Claro, essa questão de dar pitaco, estava conversando com a Patrícia, é difícil, mas, por exemplo, quando o outro dá abertura, permite, né? Eu, por exemplo, só falo quando o outro permite, né? Do contrário, às vezes a pessoa não gosta, né? Não aceita bem. Eu, às vezes, recebo comentários, né? E eu não consigo acatar, né? Por exemplo, eu acho que às vezes assim, olha, destoa, né? Ou então não consigo, não alcanço aquilo que o outro vê. O nosso grupo é bem heterogêneo, por exemplo, e às vezes tem alguns que têm maior consciência do fazer literário, às vezes faz alguns comentários e diz, olha, o que eu consigo fazer é assim, né? O que eu escrevo é muito simples, cada vez mais simples, né? Assim, já tive pretensões, né? Mas acho que as minhas coisas mais pretensiosas não são de boa comunicação, e eu optei por um texto que comunique. Então eu acho assim que eu uso de técnicas literárias, né? Que facilite, no meu entendimento, né? No meu entendimento, eu faço um texto que não é de grande dificuldade, né? E tenho a impressão, né? Porque eu quero ser lido, né? Eu quero dizer as minhas coisas, né? Estou sempre achando que eu tenho algo a dizer. Essa pretensão eu não abdico, pretensão, vaidade, assim, achar que eu tenho alguma coisa para dizer é vaidade, né? Achar que tem alguma coisa para dizer no meio, assim, tu entrar numa livraria, né? Tem aquele monte, assim, Saramago, Machado de Assis, né? Agora, nós estávamos outro dia, Patrícia Mello, que escreveu O Inferno, outro dia no nosso grupo nós estávamos comentando, O Inferno é um romance da Patrícia Mello, que a gente acha genial, né? E não que é bem policial, não que eu consiga enveredar por essa área, mas eu só quero dizer assim, tu entrar numa livraria hoje, né? E tu achar que tu tem alguma coisa a somar, tem que ter algum parafuso frouxo, né? Achar assim, mas é isso que faz a gente escrever, né? Eu tinha um amigo poeta, grande poeta, Pedro Geraldo Scostelli, e ele dizia assim que o poeta, né? Ele não pode ter memória muito boa, né? Nós tínhamos um amigo que tinha uma memória muito boa e ele recitava sonetos do Camões. E eu me lembro que uma vez, assim, no bar, esse amigo recita um soneto do Camões, recita um, recita outro, né? E daqui a pouco o Pedro Geraldo se vira para mim e diz assim,
Mas ele nunca vai conseguir escrever um poema de amor. Porque ele tem toda a lírica camoniana na cabeça. Nada do que ele... Então aí o Pedro Geraldo dizia que o bom, assim, é a gente esquecer. E só a gente esquecendo o que os poetas antes de nós já escreveram, que a gente é capaz de escrever um poema de amor e achar que está somando alguma coisa. Então, assim, eu acho que essa pretensão do que o poeta tem acaba sendo, assim, acaba tendo um efeito bom, porque é só isso que faz a gente escrever. Né? Eu não sei se só isso, não vou dizer, né? Mas eu acho que é importante ter essa ingenuidade, né? Essa ingenuidade, inocência, ou essa maluquice, assim, de achar que soma alguma coisa. Ainda bem, né, que a gente acha isso. Porque aí encontra, né, alguém que acaba gostando. A gente escreve e tem alguém que gosta. Só que eu me lembrei agora, só contando uma história. Eu com 15 anos, meu pai, 15 anos, isso foi em 1970, eu completo 15 anos em 1970, e estava escrevendo, assim, o meu sonho era ser poeta. E o meu pai me dava força, né? E aí ele arma uma ponte comigo. Naquele tempo tinha um crítico no Correio do Povo, no Caderno de Sábado, que era o Antônio Hoft. E o pai me arma uma ponte com o Antônio Hoft, eu vou lá conversar com o Antônio Hoft no Correio do Povo. O Antônio Hoft lê meus poemas de adolescente e diz, olha, eles não têm nível para o Caderno de Sábado. Me faz umas recomendações de leitura e me diz para eu procurar o Seu Beirute. O Seu Beirute tinha uma coluna no Correio do Povo, que é leitor antigo, se lembra, que era, eu não me lembro, era o bric-a-brac da vida. E o Seu Beirute, a gente chamava ele de Seu Beirute, mas na coluna ele assinava Nilo Tapecoara, né? Que eu nunca sei, eu nunca sei se o nome dele era Nilo Tapecoara ou era Beirute. No jornal, e eu tinha relação assim presencial com ele, né? Naquele tempo não existia outra relação, né? Que não fosse presencial, era Seu Beirute. E uma vez levava meus poemas e ele publicava na coluna dele, no bric-a-brac da vida. E uma vez eu estava desalentado, assim, em relação ao que eu estava escrevendo, e ele disse assim para mim, eu estou publicando aqui porque isso que tu está escrevendo tem significado para alguém. Né? O leitor que eu atinjo lê esse teu poema e gosta. Eu achei tão interessante aquilo, porque bate no que tu dissesse, assim, né? Quer dizer, tem uma infinidade de leitores, de perfis de leitores, né? E, por exemplo, assim, nem todos gostam de Machado de Assis. Tem gente que acha chatérrimo. Outros, eu sou do time que gosta, né? Então, assim, tem um leitor para Machado de Assis, tem um leitor para o José Mauro de Vasconcelos, né? Que é um escritor já antigo, ele fez muito sucesso, eu li uma obra dele que agora, recentemente, assim, é um leitor mais sentimental, um leitor mais simples, né? Mas que atingiu. Então, assim, tem uma gama variada de leitores, né? E a gente produz e Deus queira que a gente atinja a esse leitor capaz de achar significado no nosso texto. Isso é importante, né? Importante. Acho que o Victor traz toda uma contribuição que é dele, do percurso mais individual, digamos assim, né? De muitas coisas que ele foi publicando ao longo desse período, coisas que ainda estão numa gaveta, esperando o ponto final, né? Para encontrar um leitor. Né? E essa questão bastante importante de ter um coletivo, de ter um grupo, né? Então, a turma do café, olha que bacana ter a possibilidade de ter outras pessoas que se encontram, que tem um eixo norteador dessa conversa, né? E que se ajudam mutuamente e que produzem algo que vai de encontro a outras pessoas, né? Então, assim,
eu faço parte também do coletivo, né, de escritores e artistas do Paranhana. A gente está indo numa caminhada, né, de estar organizando esse processo, né, mas o quanto que é importante isso, né, tu ter um eixo norteador, um grupo que possa, não é somente admirar, mas é se ajudar mutuamente, né? De poder um ler o que o outro escreve, conversar sobre, né? Produzir, quer dizer, tem aqui, eu vou estar colocando na descrição do canal, inclusive os contatos, né? E vou pegar alguns livros para colocar a descrição para vocês aqui, mas ter um grupo ajuda muito, porque a gente tem tem uma caminhada que é da gente, né? Mas quando a gente encontra outros que são da nossa turma, a gente acaba ganhando mais força, mais potência. Isso, eu acho isso. Eu me dei conta, pouco tempo atrás, que eu sempre tive vinculado, sempre tive um pequeno grupo de amigos, assim, que eram leitores, evidentemente, né? E além de leitores, tinham a pretensão de escrever. Esse meu grupo, assim, todos nós lemos, a gente se troca muito livro, se empresta muito livro, né? Comenta os livros, e não é assim, nós não fazemos nenhuma discussão assim, acadêmica, não analisamos os livros. Às vezes os comentários são bem simples. Bah, gostei. Ah, achei demais. Né? Varei a noite lendo. Né? Às vezes fica nesse nível assim, de leitura. Mas às vezes descemos a algumas particularidades. Assim. Alguns da turma têm assim, aparato conceitual, teórico, para fazer análise de texto literário. Né? Então gera. Mas assim, o mais importante é isso que a Patrícia disse. Assim, quer dizer, é o encontro de leitores, de escritores, né? Onde a gente se provoca, se estimula, produz, publica, tem o retorno dos leitores, né? E vamos tocando para frente, né? Fizemos, eu acho assim, agora posso incorrer em algum cabutinismo assim, eu acho que a gente já fez algumas coisas boas, nem todas, né? Mas assim, já tivemos retorno positivo, também tivemos comentários, nunca assim muito depreciativo, mas assim, as pessoas não gostaram, acharam, né? Mas, por exemplo, nós temos uma preocupação, eu mantenho essa preocupação, alguns do grupo mantêm. Por exemplo, eu vivo numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, que tem algumas particularidades, em todas as cidades, né, claro. E eu, cada vez mais, assim, tento fazer a minha ficção ambientada em Santa Maria, né? O que eu... alguns de nós pretendem com isso? Dar expressão literária à cidade, né? Uma cara. Então, assim, isso eu acho que nos garante alguns leitores, né? Que estão interessados na cidade, né? Então, tá, né? Assim, não vou ser lido no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, nesse grupo restritíssimo de leitores de Santa Maria, a gente circula, né? Então eu acho assim, o que tu disseste, assim, eu acho que a tarefa de escrever, ela é um benefício para nós, né? Quer dizer, quem escreve assim tem satisfação, eu acho que a maioria de nós tem. Escrever assim é uma coisa que realiza, satisfaz, nos ajuda, né? A transformar essa escrita inicial em produto literário é um esforço muito grande. Aí entra trabalho, aí entra terceiros, né? Se entrar um editor, se entrar um leitor crítico, a coisa vai ganhando melhoria, né? Eventualmente a gente pode ter bons leitores, pode ter um retorno, aí vai ampliando. Mas assim, eu acho que tu acentua, né, esse benefício pessoal que a escrita produz, né?
elaborar sentimentos, situações, rancores, perdas. Eu vou acrescentar uma coisa assim, estou falando demais. O meu primeiro livro de poemas se chama Calibre 22 e ele se refere à morte do meu pai. Então, assim, o cerne do livro é isso. Nem todos os poemas se referem a isso. Mas, assim, elaborar esse livro levou anos, assim. Ele me ajudou muito, né, a elaborar a morte dele, que ocorreu quando eu tinha 22 anos, né? Então, assim, visto de hoje, assim, eu era um guri, né? Então, assim, fazer a poesia teve um valor muito grande para mim. Alguns daqueles poemas eu tive um bom retorno. Alguns. Eu vejo que amigos meus assim, acharam que são bons poemas. Legal, né? Quer dizer, além disso, eu tive, né? E assim, fui produzir alguma coisa significativa para o outro. Mas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre. Mas acho que é muito importante, Vitor, a gente entender que toda a escrita, ela inevitavelmente é terapêutica. Eu parto desse princípio, né? Claro, a gente pode ter escritas que são mais técnicas, escritas... Ok, mas existe um fio condutor que criou um desejo naquele escritor. É isso, eu estava evitando a palavra desejo, mas é isso. Se cria o desejo para aquela escrita, é porque, em alguma medida, em algum aspecto, faz sentido para quem está escrevendo. Então, por isso eu parto desse pressuposto que é terapêutico. Claro que assim, a gente vai ter aí pessoas que vão descrever o que seria uma escrita terapêutica, mas para mim ela parte de ser uma escrita terapêutica por isto. Porque eu não escrevo algo que eu não goste. Se eu escrevo é porque algo me tocou e algo me mobilizou a fazer aquele movimento. Senão eu não vou fazer esse movimento. Eu vou fazer um outro. Né? Então, por isto, só para mim ela é resiliente, elaborativa e que, por si só, tem essa potência de chegar no outro. E vai chegar no outro, não importa se vai ser 1, se vai ser 10, vai chegar em alguém. Chega em alguém, né? Sempre chega em alguém. Interessante isso. Às vezes, é interessante isso que tu disseste, porque às vezes a gente tem retornos, né, surpreendentes, assim, da leitura, do que a gente escreve. A gente escreve, eu acho que dá para dizer isso, com uma determinada intenção, né? E eu acho que na medida que a gente amadurece mais a escrita, assim, a gente percebe que essa intenção, que esse objetivo, né, é bom que a gente tenha claro para construir o texto, né, seja ele qual for, e tu teres uma intenção clara, assim, ela ajuda o teu leitor. Ele, mesmo que ele não perceba aquilo que tu pretendia, né, mas ele percebe que tem uma paf, né, e ele vai naquele sentido, e às vezes ele dá um significado diferente, né, mas essas são as riquezas que quando a gente consegue isso, né, E toda obra, quando ela sai da gente, ela não pertence mais somente a gente. E aí vai encontrar as pessoas e cada um claro, vai ler, vai dar o seu sentido, o seu significado. Bom, Vitor, eu quero te agradecer imensamente, né? Eu acho que tu traz aspectos importantes para todas as pessoas que têm pretensão de escrita ou que são escritores, né? Ou pessoas que simplesmente se interessam por esse processo, né? No sentido da gente entender como é que se dá isso, né? Como é que acontece esse movimento dentro da gente, né?
e do quanto que isso depende de cada um. E que a gente vai encontrar algumas pessoinhas por aí que vão se juntar a gente nesse caminho e que vão tornar essa caminhada também cada vez mais instigante, proveitosa, enfim. Então, dizendo isso, que mais que tu gostaria de compartilhar, né, aqui conosco hoje, né? Se tu quiseres ler um trechinho de algum dos livros, né, que tu ache interessante, para a gente poder finalizar esse momento tão agradável, de grata surpresa para mim, encontrar o Vítor aqui hoje. Pois é. Esse aqui é um livro de poemas que eu publiquei o ano passado por uma editora de Santa Maria, a Memorabilia. Chama-se Paisagem Marinha. E ela, o poema se refere a um momento assim. Eu vou ler esse poema. É um poema pretensioso, mas eu acho que ele não é difícil, né? E aí deixo assim para o leitor, ou ouvinte no caso, né, decodificar. Chama-se Paisagem Marinha. A foto é minha, é da Praia do Cassino, né? Foi a praia de mar que eu fui pela primeira vez na infância. Era criança. E o poema é assim: há uma casa no fundo do mar, com paredes feitas de infância. Ali, minha mãe me acariciava, enquanto meu pai narrava histórias de reis e navegadores. Nós ríamos e chorávamos, engolíamos vento e estrela, e às vezes mastigávamos camarões de outros planetas. Hoje, no fundo do mar, os peixes habitam seus quartos, nadam entre as poltronas, comem na nossa mesa. Eu me descubro solitário, caminhando em praia distante, e me faço navegador, como meu pai apontava, e teço redes de ternura, como a mãe ensinava. Enquanto escuto o vento falar de uma casa e uma infância, hoje invadida por peixes e coberta de estrelas do mar. Eu acho que é um poema de reelaboração das relações, vamos dizer, com pai e mãe, né? Talvez assim, pretensiosamente diria, vou ser pretensioso, mais ainda, que seria assim, uma ressignificação das relações edípicas, né? E apaziguadas, né? É uma casa que está no fundo do mar, serena, né? Num universo meio de sonho, né? E em torno desse poema e dessa vivência, eu organizei os poemas desse livro. Muito, muito bonito, né? Água também tem a ver com emoções, né? Nós vamos começar aqui a entrar em simbolismos. Já pensou? Aí sim! Aí sim! Mas assim, eu acho que mais uma vez esse poema que o Vítor compartilha conosco traz muito essa essência dessa conversa de hoje, né? E do quanto assim cada um de nós precisa encontrar mecanismos, formas de elaborar as coisas da vida, né? A expressão, a forma de expressão, ela é múltipla. E cada um de nós tem a possibilidade de encontrar, se é a escrita, se é a leitura, se é o cinema, se é o desenho, não importa. O que importa é que cada um de nós encontrem mecanismos que nos façam criar esse espaço de encontro com a gente, que é um espaço de elaboração e um espaço
que nos ajuda a sermos inteiros, ainda mais no mundo que a gente vive e num momento tão complicado que a gente vive. Então a gente precisa encontrar elos que de fato nos torne integrados nesse mundo que nos joga o tempo inteiro para a dissociação e para um processo psicótico. E aí eu já estou começando a confabular, nós vamos parar para quê? Então, Vitor, te agradeço imensamente, né? Agradeço a vocês que sempre estão aqui nos acompanhando tão carinhosamente. Então, até a próxima.